Você já disse a frase: "Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende"? Se você disse, presta atenção numa coisa que eu vou te dizer. Você estava errada. Porque tu és, sim, eternamente responsável pelas palavras que profere. Eu sei que é terrível quando a gente fala e no fim quem está ouvindo ou lendo a nossa mensagem não entende o que a gente estava querendo dizer. Mas, se você quer se comunicar melhor, você precisa entender que a responsabilidade pelo que você fala é sua e a responsabilidade pelo que o outro entende também é. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial porque a realização é do Ministério da Cultura e Prefeitura de Votorantim por meio do Fundo Municipal de Cultura. E vamos para o episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre a responsabilidade na comunicação. Por que eu afirmo que você é responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende? Porque a mesma coisa pode ser dita de várias formas diferentes. E se o que você disse causou uma interpretação errada por parte da outra pessoa, significa que você não se expressou bem. Mas calma que eu vou desenrolar essa linha de raciocínio para você entender melhor o meu ponto. E antes de continuar, eu já quero fazer um grande parênteses aqui. Eu não sou fã de ditar regras absolutas e falar de verdades escritas em pedras. Eu sou uma grande fã do quê? Do depende. Então, quando eu falo você é sim responsável pelo que você fala e pelo que o outro entende, leve isso como uma boa prática, como uma coisa que geralmente acontece. É claro que existem exceções, sempre existem exceções, mas o que eu tô trazendo aqui é um panorama geral da situação, porque eu vejo muita gente falando por aí essa frase, né, de eu sou responsável só pelo que eu falo e não pelo que você entende. Inclusive, eu já fiz vídeos com essa temática lá no meu Instagram e no meu TikTok faz um tempão. Eu ainda tinha cabelo comprido, gente, no meio da pandemia. Eu fiz e postei um vídeo sobre isso e até hoje aparece alguém me xingar lá nos comentários, falar que eu tô errada. Mas eu vou te explicar aqui a minha linha de raciocínio, tá? Sempre lembrando desse adendo de que podem existir exceções, mas no geral, eu gosto muito dessa ideia de que você é responsável pelo que você fala e também pelo que o outro entende. E por quê? Vamos desenrolar essa linha de raciocínio. No episódio 15 aqui do podcast, eu falei sobre os elementos da comunicação. Se você quiser ouvir de forma mais aprofundada, você volta lá. Mas só relembrando rapidamente, existem 6 elementos da comunicação, que são: primeiro, emissor, que é quem emite a mensagem, ou seja, quem está falando ou quem está escrevendo. E receptor é a quem se destina a mensagem. Então, é quem está te ouvindo, quem está lendo. Seja esse receptor uma outra pessoa ou também um grupo. Por exemplo, se você é uma professora e está dando aula para uma sala de aula, você é a emissora e todos os seus alunos e alunas são os receptores e receptoras, tudo bem? Então, esses são os 2 elementos da comunicação para a gente começar a falar disso. Porém, entre o emissor e o receptor, existem 4 elementos, que são eles: o contexto, que é a situação na qual o emissor e o receptor estão. Então, é uma sala de aula? Eu estou conversando com o meu chefe? Eu estou conversando online? É presencial? Eu estou fazendo uma venda? Eu estou dando uma palestra, um congresso? Enfim, o contexto, né, na qual emissor e receptor se encontram. Também existe a mensagem, que é de fato a informação que o emissor transmite. Só que aí existem 2 coisinhas muito importantes: o canal e o código. O canal é o meio físico ou virtual pelo qual a mensagem será transmitida. Então, eu vou falar por áudio, ou é na televisão, é um vídeo, eu tô falando pessoalmente, qual que é o canal pelo qual eu vou passar essa mensagem?
E existe o código. O código é um conjunto de sinais que definem a forma como a mensagem será passada. Então, assim, eu vou escrever, eu vou mandar sinal de fumaça, eu vou desenhar, eu vou fazer um slide, eu vou fazer um gráfico, enfim, como eu preciso passar aquela mensagem. Então, por exemplo, eu preciso falar aqui no meu trabalho para o meu time de vendas quais foram os resultados gerais das vendas do mês. Eu posso fazer um PowerPoint, eu posso colocar imagens, textos, eu posso fazer um gráfico, eu posso gravar um vídeo, eu posso gravar um áudio, eu posso falar pessoalmente, entendeu? Existem várias formas, vários canais e vários códigos de se passar para se passar a mesma mensagem, em vários contextos também, né? Então, como eu disse, quando você está falando, você é a emissora, certo? Você começa a comunicação quando você está falando. E como emissora, eu entendo que é sua responsabilidade entender o contexto e passar a mensagem em um canal e com um código que façam sentido para a pessoa receptora. Deu para entender? Vou decodificar um pouco a minha mensagem aqui, porque eu não sei se ela ficou tão clara. Ó, eu fazendo o que eu acabei de exemplificar, né? Você é emissora, você está falando. Então, você é responsável por entender o contexto no qual vocês estão e pegar a mensagem que você tem para passar e passar ela de uma forma que faça sentido para quem está te ouvindo. Por exemplo, eu tô preparando eu tava, né, preparando, já terminei, mas ontem eu tava preparando uma oficina de podcasts para alunos do terceiro ano do ensino médio. A mensagem é a mesma. Os elementos que eu vou trazer que são importantes para a criação de um podcast não são tão diferentes. Porém, a forma como eu vou falar com alunos do terceiro ano do ensino médio é muito diferente da forma como eu falaria, por exemplo, em uma empresa com pessoas que a faixa etária é de 40 a 50 anos. Talvez os exemplos que eu trouxesse fossem outros. Talvez imagens ou vídeos ou textos para exemplificar fossem outros. Talvez a forma que eu vou falar seja outra. Entendeu? Então, é por isso que quando né, você fala, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, você é, em grande parte, sim, responsável pelo que a outra pessoa entende, porque você, como emissor, é responsável por passar a mensagem que você tem para passar de uma forma que faz sentido para outra pessoa. Então, vou trazer um exemplo aqui que quando isso aconteceu, muito tempo atrás, eu printei uma conversa no WhatsApp, tirei um print de uma conversa do WhatsApp, porque eu falei, um dia eu vou usar isso como exemplo quando eu estiver falando de responsabilidade na comunicação. E esse dia chegou. Então, teve um dia que eu tava conversando com alguns amigos lá no grupo de WhatsApp, como eu já disse, e aí o trecho, né, que eu printei tem a seguinte fala. Um dos meus amigos escreveu em caixa alta a seguinte mensagem. Vou ler da forma como ele escreveu. O vou coringar com esse pessoa branco problema. E eu respondi. Eu coringaria também. Não julgo. Você entendeu? Você entendeu o que quer dizer o vou coringar com esse pessoa branco problema? Eu entendi e meus amigos daquele grupo entendemos, mas é muito provável que várias pessoas não entenderiam, porque essa mensagem dele tá carregada de memes e de piadas internas ali que fazem sentido para o nosso grupo, para nossa idade, para nossa faixa etária. Então ele usou referências que eu e meus amigos tínhamos e a gente entendeu. A gente entendeu o que ele quis dizer com o vou coringar com esse pessoa branco problema. Mas se o meu amigo quisesse falar a mesma coisa, de repente, para um outro grupo de pessoas, então passar a mesma mensagem, ele poderia falar algo do tipo: esse problema é fútil, mas eu estou me estressando muito com isso. Porque foi isso que ele quis dizer. Ele estava contando sobre um problema que ele tem, que foi meio fútil, mas que estava estressando muito ele. Então, esse é o ponto. Quando falamos em responsabilidade na comunicação, na maior parte das vezes, é mais sobre como você fala do que sobre o que você fala. É bem provável que se a outra pessoa não te entendeu, houve um erro aí, um problema na interpretação do código e não da mensagem. E aí você pode me perguntar, e como que eu resolvo esse problema?
Vamos para a parte prática, porque eu não gosto só de teoria. Então, hoje eu vou te dar 4 orientações valiosíssimas sobre coisas nas quais você deve prestar muita atenção e coisas que você deve evitar na comunicação. E só lembrando e destacando mais uma vez que eu não gosto de falar de coisas proibidas. Então, leve o que eu vou falar como boas práticas que fazem sentido em vários contextos sociais diferentes, mas sempre é questão de bom senso, existem exceções e dá para adaptar, tá bom? Então vamos para as boas práticas que você pode ter ou não ter para evitar esses ruídos na sua comunicação. A primeira coisa que eu sempre oriento é: não tenta falar difícil. Claro, como eu disse, tudo depende do contexto. Se de repente você está palestrando, sei lá, num simpósio de medicina ou está escrevendo um artigo científico, beleza. Você pode, até deve usar termos técnicos e tudo mais. Mas o meu ponto aqui é que tem muita gente que tenta falar difícil no dia a dia só para parecer mais culta ou mais importante. E além de eu achar isso brega, você já está cometendo uma enorme falha na comunicação. Porque se você usa palavras difíceis e as pessoas que estão te ouvindo ou te lendo não entendem essas palavras, você já está se comunicando mal. Então, usa palavras simples, não precisam ser palavras simplórias, vamos diferenciar. Não precisam ser palavras rasas, cheias de gírias, mas simplifica a sua mensagem. Usando o exemplo que eu já trouxe, eu vou dar uma oficina para alunos do 3º ano do ensino médio. Você acha que eu vou usar os mesmos termos que de repente eu usaria para escrever um artigo científico sobre produção de podcasts? Não vou, gente. Você usa a palavra difícil quando você vai falar num negócio muito técnico ou quando você vai escrever artigo científico. De resto, você usa palavras simples, não precisam ser simplórias, mas descomplica a sua mensagem. E aqui fica um alerta também para os estrangeirismos. O que é isso? É quando você mete um monte de palavra em inglês, ou em outras línguas, é que inglês é mais comum, no meio da sua fala. Então, por exemplo, eu trabalho numa agência de marketing, então todo santo dia faz parte do meu trabalho ouvir e ler palavras como deadline, job, meeting, briefing. E todo dia eu me pergunto para que falar tudo isso em inglês. Eu até acabo falando porque a gente ouve e a gente acaba repetindo porque a gente está acostumada. Mas eu sempre acho que dá para usar palavras em português para praticamente todos esses termos que a gente usa aí, o estrangeirismo do inglês. Então, fica o aviso para você prestar atenção no contexto. Eu falei aí de simpósio de medicina, de artigo científico, mas de repente você pode prestar atenção nesse contexto também. Se eu tô falando com amigos que trabalham com marketing ou em agência de marketing, tá tudo bem eu falar deadline, meeting, briefing, job. Mas se eu tô falando de repente com pessoas que não são desse meio, que podem não entender essas palavras, é a minha responsabilidade enquanto comunicadora traduzir. Vamos lembrar que a gente está no Brasil, nossa língua é o português, e as pessoas não são obrigadas a entender inglês, francês, enfim, outras línguas, combinado? Segunda orientação. Já que estamos falando em palavras, existem algumas que você deve evitar. Não porque elas são difíceis, aqui o contexto é outro, eu não vou falar de palavras difíceis, mas são algumas palavras ou termos da nossa língua que são ofensivos por serem herança de uma sociedade machista, racista, homofóbica e capacitista. E se você tá me ouvindo e já pensar, ai, lá vem a lacração. Não é lacração, gente, a gente já passou dessa fase. Volta lá, ouvir meus episódios anteriores, a gente já conversou sobre feminismo e sobre sociedade, principalmente na primeira temporada, tá? Então, assim, volta lá e a gente conversa sobre sociedade, tá? Mais aprofundado nesses outros episódios. Mas aqui, o fato é que a gente tem, hoje, na nossa língua portuguesa, vários termos ofensivos, porque são herança aí de uma sociedade bem problemática. Então, eu vou listar aqui algumas palavras e o que elas significam. E essas aqui, eu falei que eu não gosto de falar em regras absolutas, né? Mas essas palavras aqui, eu sugiro fortemente que você risca para sempre mesmo do seu vocabulário. Eu acho mais eficiente, tá? Primeira palavra, mulato ou mulata. Eu não sei se você sabe, mas esse termo vem da palavra mula, que é um animal que é derivado do cruzamento de um burro com uma égua.
E aí o termo mulato ou mulata é considerado racista porque antigamente esse termo era usado para chamar filhos e filhas bastardos de homens brancos com mulheres negras, geralmente escravas. Então é um termo que tem aí uma carga histórica não muito legal. Então a gente pode evitar. Outro termo que eu acho muito interessante a gente evitar para sempre assim na nossa comunicação é o termo mal amada. Por quê? Porque esse termo sugere que a falta de um homem, relacionamento amoroso ou relações sexuais molda o humor de uma mulher. É como se você estivesse dizendo que uma mulher só pode estar plena e de bem com a vida e alegre e animada se ela tem um homem, um relacionamento amoroso ou relações sexuais, né? Mas a real é que o prazer feminino pode ser encontrado de várias formas e nós não dependemos de ninguém para nos sentirmos completas. Então, se aquela mulher está de mau humor, está carrancuda, está brava, está chateada, usa termos mais adequados do que o mal amada, sabe? Trazer um você é muito mal amada, você tá fazendo uma série de implicações aí por trás que, gente, pleno século XXI, né? Não é muito legal. Vamos evoluir. Próximo termo que eu recomendo evitar: denegrir. Denegrir significa tornar negro, escuro, enegrecer, escurecer, manchar a reputação, segundo as definições dos dicionários Aurélio e Michaelis. E aí, quando você usa essa palavra, você está atribuindo um caráter negativo a algo que seja negro. Então, se você quer falar alguma coisa nesse sentido, em vez de usar denegrir, você pode usar palavras substitutas, sinônimos como difamar ou caluniar. Combinado? Outra palavra, essa aqui eu vejo muitas pessoas usando e as pessoas nem se tocam. E essa é conversa de bar, assim, pra mim. Eu falo, gente, você sabia que a palavra judiar não é uma palavra legal pra ser usada? E as pessoas ficam, o quê? Como assim? É verdade. O verbo judiar é formado pela palavra judeu e o sufixo iar, né? I-A-R. E ele é depreciativo. É depreciativo falar judiar, porque é como se você estivesse querendo dizer maltratar como se maltrata um judeu, ou ser maltratado como os judeus. Então, em vez de falar judiar, você pode trocar por palavras substitutas como maltratar ou atormentar. Tipo, nossa, a pessoa judiou daquele bichinho. Você pode falar, a pessoa maltratou aquele bichinho. Nossa, a pessoa judiou de mim, a pessoa me atormentou, sabe? Fica até mais bonito aí. Outro termo, isso aqui é polêmico, né? Sempre vem umas pessoas causar quando a gente fala disso, e muita gente já sabe, mas eu acho que vale lembrar. Homossexualismo. Breve contexto, por que você deve evitar a palavra homossexualismo. Eu não sei se você sabia, mas apenas em 1990 a homossexualidade deixou de ser considerado um distúrbio mental pela Organização Mundial da Saúde. E de forma rápida aqui, tá? Porque tem bastante coisa sobre o tema, depois você pesquisa aí no Google de forma mais aprofundada. Mas de forma rápida, o motivo pelo qual você deve evitar usar a palavra homossexualismo é que nesse contexto, lembra do contexto? Então, nesse contexto, o sufixo ismo, né, do final, traz a conotação de que a orientação sexual se trata de uma doença. Então, o termo ideal é homossexualidade, tá? Combinado? Combinado. Mais dois termos aí para você evitar. Mãe solteira. Mãe solteira cai parecido no mal amada ali, tá? Mas o que é a questão da mãe solteira? Eu tava vendo esses dias até que o Papa Francisco falou sobre isso. Não sei se é verdade ou se é fake news, porque eu não fui pesquisar. Mas enfim, mãe solteira, por que evitar? Quando você usa esse termo de mãe solteira, você está colocando o estado civil como condição da maternidade e não é, né? O termo ideal para uma mãe que cria sozinha suas filhas ou filhos é mãe solo. Porque a mulher não precisa ser casada pra ser mãe, entendeu? Então, mãe solteira, como assim? Tipo, você pode ser mãe e ser solteira, entendeu? Se você tá querendo dizer sobre uma tá querendo falar, se referir sobre uma mãe que cria os filhos sozinha, você fala mãe solo. Combinado? E o último termo, a coisa está preta. Parecido ali com a questão do denegrir, porque a coisa está preta é usada para dizer que a coisa está ruim, complicada ou perigosa. E essa expressão traz a ideia de que se está preto, não é bom. Então, no lugar, você pode usar a coisa está feia. Combinado?
Terceira orientação, cuidado com os vícios de linguagem. O que é isso? São os desvios da norma gramatical cometidos de maneira não intencional. E existem vários vícios de linguagem, só que a questão é que utilizá-los empobrece a sua fala. Se você não sabe o que eu tô falando, vou te dar um exemplo de vários vícios de linguagem que a gente usa no nosso dia a dia sem perceber. Por exemplo, é normal em começo de frase a gente começar falando assim. Sobre isso, também é comum a gente terminar de falar, ficar insegura e procurar uma espécie de afirmação. E aí que surge o nosso querido né? É assim que funciona, né? E aí, eu fui lá, né? Gente, para! Enfim, existem outros vícios de linguagem, mas o né... Ai, são muito usados. Então, o ideal é identificar os vícios de linguagem que você tem e se policiar para evitar usá-los. E a quarta e última orientação: cuidado com o humor. Eu amo uma boa piada. Eu sou a millennial cringe, que é a própria tia do pavê ou pra comer. Mas eu sei que eu preciso ter atenção a quando e como utilizar o humor nas minhas falas e apresentações, principalmente. E aqui a orientação é bem simples. Se a sua piada ou meme está insultando alguém, evite. Ai, mas o mundo tá chato, a gente não pode falar mais nada, não dá pra fazer piada com nada. Olha, de novo, né? Se quer falar de sociedade, vamos lá, ouve meus outros episódios, mas vou trazer uma afirmação aqui sobre o que eu penso, tá? Eu não sei você, mas eu prefiro viver nessa época do mimimi do que ter que ficar ouvindo calada, piada ou comentário machista, racista, homofóbico, capacitista, sabe? Assim, então, isso aí. E assim, dá pra usar o humor de forma assertiva? Claro que dá. Várias empresas, como por exemplo o Duolingo e a Netflix, se comunicam de forma muito bem-humorada nas redes sociais, mas com muita assertividade. Então, o que a gente tem que ter? Bom senso. Então, resumão aqui sobre responsabilidade na comunicação. Não ofenda o coleguinha, não tenta falar difícil, cuidado com os vícios de linguagem e com a forma de usar o humor. Então é isso, gente. Basicamente, você é responsável sim pelo que você fala e pelo que o outro entende. E para garantir que o outro te entenda, você observa o contexto. E eu sei que assim, a princípio pode parecer difícil, mas não é bicho de 7 cabeças. Quer um exemplo? Eu gosto de propor aqui o seguinte cenário. Você falaria uma coisa para sua avó de 70 anos da mesma forma que você falaria para uma criança de 5 anos de idade? Você falaria exatamente do mesmo jeito, com as mesmas palavras, com o mesmo tom de voz? É bem provável que não. Então é isso, gente. Você observa quem está te ouvindo e adapta a sua mensagem para que ela faça sentido para aquela pessoa ou grupo. E não ofenda as pessoas e não tente falar difícil. Combinado? Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui, mas a gente pode continuar conversando nas redes sociais. Me segue lá em @amulherquefala_demais no Instagram, TikTok, Medium, YouTube. E aí a gente pode continuar conversando sobre comunicação. E semana que vem eu volto com um novo episódio. Até mais! Tchau!